queridos irmãos, vamos continuar o nosso estudo sobre os últimos dias da humanidade e agora a gente vai falar da tribulação. Quero agradecer a pastora Juliana, que me cobriu 2 dias aqui, falando sobre o perdão. Quem participou desse estudo sobre o perdão? Foi bênção, amém? Vocês querem que ela dê outro estudo mais tarde? Diga amém. Amém. Então já vá se preparando, né, pastor? Oh, glória. Aleluia. Nós vamos falar sobre a tribulação. Para a gente ter, assim, um desenvolvimento didático um pouquinho mais fácil, nós separamos em 2 fases. A tribulação e a grande tribulação. Isso é só uma questão didática, tá, irmãos? A gente não tem como dividir esse tempo. Mas a gente sabe que será algo progressivo e se intensificando. Por isso, essa separação. Então, no nosso estudo, nós vamos estudar dessa forma. O nosso primeiro slide, o 1, nós vamos falar: os fiéis na Igreja de Cristo serão preservados do tempo da provação. Diga assim: eu serei preservado. Eu também. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 21. Aleluia. Lucas 21, vamos ler o versículo 36. Diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar, irmãos, além de um resfriado, aí você sabe quem é alérgico, tem rinite, sinusite, ite, né? Mas o Senhor já está providenciando tudo, todas as coisas para cura. E isso é bom, porque aí a gente vai levantando novos talentos, né? Para substituir. Eu já avisei alguns outros aí, ó, fiquem ligados, porque quando eu ligar assim, ó, eu não vou ministrar o estudo hoje, não, vai ser você. É só dar continuidade, está publicado. Então, não pode dizer que eu não avisei, então avisados, hein? Estuda comigo. Então, irmãos, todas essas coisas poderão ser evitadas. De que forma? Pelo arrebatamento da igreja. Única forma para a gente conseguir evitar todas essas coisas é estarmos prontos para o arrebatamento. Você está pronto? Se Jesus vier agora, você vai? Amém. Ainda bem que o povo deu glória a Deus. Aleluia, amém. Isso, irmãos, a gente tem que estar pronto, que Jesus vai vir assim, ó, no piscar de olhos, e depois não vai ter segunda chance. Segunda chance para ir na primeira, evitar essas coisas, tá? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. João, capítulo 14. Vai ter que passar um filtro depois. Vamos ler os 3 primeiros versículos de João 14. É lindo isso, o Senhor falando para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Na casa do Pai, está fazendo referência ao céu. Tem um lugar para mim e para você. Por quê? Porque Jesus foi e disse: estou indo para preparar lugar para você ir, para ficar comigo. Aleluia! Deus tem um lar celestial, tem muitas moradas. A família de Deus tem um lugar para viver no céu. E a vinda de Cristo vai nos livrar dessa ira,
futura dessa dessa hora de provação. Abra 2 Coríntios, capítulo 5. Essas referências estão no resuminho que você recebeu. Só uma relembrança de algumas coisas que estamos fazendo. 2 Coríntios 5, vamos ler o versículo 2 e 4. Versículo 2. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 4. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Uma nova vida, esse corpo mortal, recebido, ser absorvido por uma nova vida. Por quê? No céu, nós não estaremos com esse corpo, ele será transformado. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Para chegarmos lá, irmãos, onde eu quero chegar com você. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando alguém te perguntar, a sua cidade qual é? Você diz céu. Não, a sua cidade de verdade, no céu, irmão, nós somos do céu. Por enquanto, nós estamos em São Gonçalo. Olha a diferença que vamos trocar, hein? Vamos trocar São Gonçalo por Jerusalém Celestial, irmão, vai ser um upgrade bem grande, aleluia. Quando ele fala, nossa cidade está no céu, ele está falando de cidadania, está falando de pátria. Nós não somos cidadãos aqui deste mundo. Neste mundo, nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos nesse mundo. Lembrei da harpa cristã. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Só até aqui que eu estou rouca, dali para lá pode desafinar. Então, a nossa cidade não é aqui, somos temporários. Por isso que a gente não deve sofrer com o que nos acontece aqui, porque todo sofrimento é temporário. O que é permanente está nos aguardando no céu. Aleluia! Se a nossa cidade é do céu, se a nossa pátria é no céu, nós somos cidadãos do céu. Amém? Então, o nosso comportamento precisa acompanhar a nossa cidadania. Em alguns países, há costumes que nós não conhecemos, porque são típicos dele. Como aqui no Brasil, alguns costumes não são conhecidos em outros lugares, porque são típicos de nossa terra. Se somos cidadãos do céu, o nosso comportamento precisa ser de acordo com a nossa pátria. Aí você diz assim, mas o que é que tem eu fazer isso? O que é que tem eu me vestir assim? O que é que tem eu ir não sei aonde? Não tem nada, mas não é costume da tua pátria. O seu comportamento precisa estar dentro do padrão do seu povo. E você é um ser especial porque é cidadão do céu. Os seus valores são outros, seu estilo de vida é outro. Não se acha assim, eu vou ficar meio que escondidinho, porque não, fique feliz, porque você é diferente. Quando chega um estrangeiro aqui, fica todo mundo, é da estranja ele, ó, que legal, né? Fica feliz, chegou alguém do estrangeiro.
Irmão, você chega em qualquer lugar, tem que ficar feliz, todo mundo tem que ficar agitado, porque você é cidadão do céu e chegou naquele lugar. Aleluia, glória a Jesus. É para o céu que as nossas orações sobem. A nossa esperança está voltada para lá. Amigos e familiares que já partiram estão lá. Jesus está lá e nós vamos também para lá. Amém. Amém. É uma cidade melhor. É um lugar melhor. O Senhor já preparou todas as coisas. E a única forma de não vivermos essas terríveis coisas é pelo arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Estamos começando a chegar na tribulação. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa é a nossa esperança, de sermos libertos, livrados da ira futura. Quem? Jesus Cristo, que vem para nos livrar dessa ira, nos arrebatando. Essa é a genuína conversão. É quando a gente tem a garantia, tem a certeza da salvação, porque nos desviamos do pecado, nos voltamos para Deus, assumimos a nossa pátria celestial e vivemos de acordo com os padrões divinos. A ira futura não é para nós. Os crentes não precisam temer. Então, a gente está estudando sobre essas coisas, não é para ninguém ficar com medo. É para a gente entender, a gente saber contar os dias. Porque isso não foi feito para nós. Por isso, não tenha medo. Vira para o teu irmão e diz assim, não fica com medo, não. Então, a volta de Cristo antecede essa ira futura. Vamos agora lá em 1 Tessalonicenses, se você já está aí, chegue até ao capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler dos versículos 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Quando o apóstolo fala consolai-vos uns aos outros, ele não está dizendo assim, ó, prepara o coração do outro para o martírio, para o sofrimento que vai chegar. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é assim, ó, console um ao outro, porque nós não passaremos pelo martírio, nós não passaremos pela tribulação, nós não passaremos pelos dias de ira do Senhor. Então, o conhecimento dessa doutrina, que você está seguindo aqui o estudo, que você está acompanhando esse estudo, esse conhecimento é para quê? Para você consolar o seu irmão, para você consolar aquele que está meio cambaleante, dizer assim, olha, a nossa esperança é Jesus que está voltando, nós não vamos passar por isso. Aleluia. Apocalipse 3:10. Posso ler? Passei rápido. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ei, é o Senhor falando, ó, como você guardou a minha palavra, eu vou guardar você
você da hora da tentação. Aleluia! Glória a Jesus! Essa é a promessa do Senhor. E aqui o escritor está falando para o pessoal de Filadélfia. É a mesma promessa que Paulo está fazendo aos Tessalonicenses. É a promessa de preservação da ira futura. E é válida para todos os fiéis. Ah, não, é só para o pessoal que é do círculo de oração. Não, é para todo mundo. Ah, não, são só para os ministros. Não, é para todo mundo. Ah, é só para quem já se batizou. Não, é para aquele que está preparando para o batismo também. Aleluia. É a promessa válida. É no tempo determinado, o tempo da provação, o tempo da ira, o tempo da tribulação, que vai acontecer em todo o mundo. Não será local, será em todo o mundo. E os seus crentes, seus salvos, seus remidos estarão sendo guardados de todo o mundo. Então, a respeito desse tempo, a Bíblia vai nos revelar, sim, algumas verdades. Primeiro, esse tempo de tribulação envolve a ira de Deus sobre os ímpios. Então, disso não é dúvida. Outro, esse período de provação também inclui a ira de Satanás contra aqueles que estiverem nesse tempo de tribulação aqui. Eu não vou ser. Eu vou embora com Jesus. Aleluia, vamos juntos. Vamos na mesma remessa. Certo? Então, irmãos, eles vão passar fome, vão passar sede, vão sofrer as intempéries que serão geradas, vão ter sofrimento, vão ter lágrimas. As guerras, eles irão sofrer os efeitos indiretos das guerras, a fome, a morte. Haverá perseguição, tortura. Vocês têm acompanhado as perseguições aos cristãos em outros países? Ainda está sendo localizado. Mas já chegou aqui uma promotora que proibiu que se orasse numa escola cristã. A escola já é cristã. Aí não pode orar. O outro que lê a Bíblia, não pode ler a Bíblia. Não, que está pregando na rua, não pode pregar na rua, porque pode ofender. Irmãos, está muito perto da volta de Jesus. Em outros países, a gente está vendo, já está totalmente impossível de se falar de Jesus. No Canadá, agora, é proibido citar a Bíblia. Só quem já é convertido pode ler a Bíblia. Em sessão pública não se pode mais citar a Bíblia. É lei, foi proibido. As pessoas perderão as suas casas, perderão as suas posses. Está arrumando a sua casa para quem? Alguém vai pegar a minha casa, estou nem aí. Que pegue, mas quem ficar, a sua casa será tomada. Terão que fugir aterrorizados. A Bíblia chama de bem-aventurados aqueles que forem mortos. Chama de felizes os que conseguirem ser mortos e não serem martirizados. Outro item. Aos vencedores anteriores àquele tempo de ira, esses o Senhor preservará dessa ira pelo arrebatamento. E outra coisa que nos ensina, os crentes de nossos dias, que esperam escapar dessas coisas que estão por vir, só conseguirão pela sua fidelidade ao Senhor. Fidelidade não é uma coisa temporária, não é uma coisa de momento. Fidelidade é fiel. Quem é fiel não se está fiel. Ou é fiel ou não é fiel. Mas se nós estamos aqui hoje, nesse dia frio, nesse dia noturno já,
Estamos aqui buscando ao Senhor, já recebemos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Houve já o mover de Deus nesse lugar. Irmãos, a nossa fidelidade ao Senhor, não abramos mão disso, porque essa é a nossa garantia de ir para o céu. Amém? O outro slide, o 3.2, diz assim: começará a tribulação depois que aquele que o detém for removido do caminho e se intensificar o poder secreto da iniquidade. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler no capítulo 2, os versículos de 6 a 8. Diz assim: e agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Grifa isso, o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está falando sobre o homem do pecado. Está falando sobre o anticristo. Porque a tribulação manifestará o homem do pecado. E está dizendo, o que o detém é entendido pela maioria dos teólogos, porque tem sempre uns doidos que pensam outras coisas, que é o Espírito Santo agindo na igreja. Enquanto o Espírito Santo está na igreja, a igreja é sal. E sal não deixa estragar o alimento. Então, o mundo não pode se corromper por completo enquanto o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo detém o homem do pecado, segura o tempo certo, até que o Senhor o mande liberar. Então, quando esse que o detém for tirado do meio, começará o dia do Senhor. Começará o dia da ira do Senhor. E já o mistério da injustiça opera. É o que está escrito no versículo 7. O mistério da injustiça é uma atividade secreta dos poderes malignos, que estão preparando o caminho para a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Existem coisas, irmãos, que a gente não consegue ver. Existem coisas que a gente não sabe. Por isso ele diz que é o mistério da injustiça, que no mundo espiritual está acontecendo, preparando a chegada do homem do pecado. Porque imagina que se de uma hora para outra, tudo debaixo da graça de Deus, de uma hora para outra, se levanta o mundo todo saberia e diria, epa, está escrito na Bíblia há muito tempo isso, não vamos cair nessa não. Mas a palavra de Deus diz que ele vem com tanta sutileza, as coisas são tão bem preparadas, que até os escolhidos poderiam ser enganados se não estivessem ligados. Então, é um processo de engano que ilude os incrédulos, que induz os crentes a se desviarem da verdadeira fé. Parece a doutrina certa, mas tem um engano nela para afastar-nos do Senhor. E esse movimento contra a verdadeira fé
É um movimento que não gosta muito de restrições morais, restrições de condutas. É alguma coisa que é liberado. Não, a igreja tem que se modernizar, as coisas têm que mudar. A gente precisa aceitar isso, né? Casar é tão difícil, a gente é melhor se conhecer antes, morar antes, dormir antes, junto. Aí depois a gente casa. E aí dá ruim do mesmo jeito, porque o que começa errado, termina errado. Se começando certo já é difícil, irmão, imagina quando começa errado. E aí ele diz assim, ó, falando do mistério da injustiça, o Senhor diz, depois no versículo 8, a quem o Senhor desfará. O homem do pecado, a sua obra de engano, a sua maldade, todos serão aniquilados. Essa é a nossa alegria. Vai chegar? Vai. Preocupa? Preocupa. Mas todos serão aniquilados. Apocalipse 19, 20, que é também uma das designações do anticristo. Ele diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. João vê lá na frente a condenação do homem do pecado, do anticristo e do falso profeta, que enganava muitos. Olha, o texto diz, operando milagres e maravilhas. A gente precisa estar atento. O que nós temos que buscar é a face do Senhor e não milagres que são operados. O Senhor, quando quer, Ele opera os milagres quando a gente busca. E Ele diz, esses dois, Ele está olhando lá no futuro, ó, foram lançados no lago. Satanás já está derrotado, irmão. O anticristo já está derrotado. Os falsos profetas estão derrotados. A gente está apenas aprendendo o que vai acontecer para consolar os nossos irmãos, porque já foi decretada a derrota deles em nome de Jesus. Slide 3.3. Começará a tribulação, depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé. Está acontecendo por aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo aqui vai explicar os eventos que vão assinalar o início do dia do Senhor. Acompanhe aqui na tela comigo, por favor. O primeiro item. No decurso de toda a época da igreja, o mistério da injustiça está em ação, o que nos faz lembrar que o fim está chegando. O mal se tornará cada vez mais desenfreado à medida que a história chega ao fim. É o que nós estamos vendo. 2. À medida que o mistério da injustiça predomina, a apostasia na igreja atingirá proporções cada vez maiores. Por isso, irmãos, de vez em quando a gente é um pouquinho duro, um pouquinho severo, mas não é medo, mas é a dificuldade de pensar, de imaginar que a gente não vai ser correto o suficiente para manter íntegra a igreja do Senhor. Tem muitas coisas que a gente quer fazer e que algumas pessoas até sugerem. Mas qual é a pergunta? O que isso vai interferir, melhorar na proximidade da igreja com Deus?
As coisas principais não podemos abrir mão. Palavra, oração e adoração. O restante, irmãos, nós precisamos estar atentos. Por quê? Para que a apostasia não entre na igreja. O próximo slide. O detentor que restringe o mistério da injustiça é então tirado do meio. 4. Em seguida, manifesta-se o homem do pecado. Olha a sequência. 5. A apostasia chega ao auge na sua rebelião total contra Deus e a sua palavra. Deus envia uma influência enganadora sobre aqueles que não amam a verdade. Mais tarde, o homem do pecado é destruído com todos aqueles que tiveram prazer na iniquidade. Isso ocorre à vinda de Cristo, depois da tribulação, ao fim desta era. E aí, quem chega? Próximo slide. O anticristo. Quando ele se manifestar, se iniciará o período tribulacional. O homem da iniquidade aparecerá. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Nós vamos falar só desse ponto. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 10. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará do esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha a trama que acontecerá e nós precisamos estar atentos a esse ataque furioso de Satanás contra Cristo e contra os seus santos. Será um ataque furioso. Então, diferente do arrebatamento da igreja que vai ser, a vinda do anticristo tem os passos determinados na Bíblia. A gente está acompanhando os eventos que ocorrerão antes dele se manifestar. E aí eu pergunto para você, será que ele já nasceu? Porque será um homem, né, irmãos? Será uma pessoa que vai estar, a gente vai ver isso no próximo estudo, falar sobre o anticristo, será um governante respeitado, uma pessoa amada, que vai se manifestar, será uma pessoa que vai conseguir fazer uma aliança com Israel, que vai conseguir trazer uma falsa paz entre as nações. Mas, como nós já vimos, ele será derrotado. Vamos confirmar? Apocalipse 19. Porque quando a gente afirma isso, ele será derrotado. Eu não quero que você acredite só porque eu estou falando, quero que você acredite porque a Bíblia está falando isso.
Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Cristo vai prender Satanás e estabelecer seu reino aqui na terra, amém? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no fogo do lago, no lago de fogo de enxofre. Então, essa linguagem apocalíptica, quando ela fala da besta, está falando aqui das forças políticas, da força religiosa, tudo que se opõe contra Deus, do movimento de alianças humanas. E eu vou trazer para os irmãos no próximo estudo, o templo onde as 3 maiores religiões estarão juntas adorando a Deus. Vamos estar vendo isso. E aquele, diz esse texto, que aquele que vem assentado sobre o cavalo, aquele que é Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que retorna com autoridade, que vem para salvar os seus santos, esse terá um confronto final com a besta e o colocará sobre o seu lugar certo. Vamos passar, que eu quero te mostrar isso aqui. 3.5, que o slide é 3.6. Começará com a abertura dos 7 selos. Quem já leu o Apocalipse? Então, aqui tem a imagem dos 7 selos. A gente fica pensando assim. São 7 selos como? É um rolo. A gente não vai ver agora, mas lá em Apocalipse 6:1, fala que Deus está com um rolo na sua mão direita. Então, um rolo que João viu, antigamente era assim que ele via, assim eram as escrituras, e tinha 7 selos. Então, a gente precisa entender por que é que Deus tinha em sua mão um rolo com 7 selos. Primeiro, o que são os 7 selos? 7, você sabe que 7, no Apocalipse, 7 significa completo, a completude da ação de Deus. E quando fala do selo, fala de autenticidade de um documento. Quando o rei escrevia uma carta para alguém, ele ia lá, colocava o selo. Ninguém poderia abrir aquela carta. Então, aquela carta não era falsificada, porque ela estava com um selo. Quando alguém tentasse abrir, o selo se partia. Então, o selo partido poderia ter sido o documento, então, adulterado. E agora, no céu, uma grande reunião no céu, Deus assentado, com o rolo em suas mãos, com 7 selos. Não era apenas um selo. Aqueles selos estavam para proteger aquele documento que estava na mão de Deus, para que ninguém pudesse alterá-lo. Com isso, estava garantindo a autenticidade daquele documento. E aquele documento tinha os segredos do plano divino de Deus para a humanidade. Em Apocalipse, no capítulo 5, ele começa a escrever sobre o livro selado com os 7 selos que estavam na mão de Deus. E quem era digno, porque só alguém com autoridade poderia quebrar aquele selo. Quem era digno, pergunta João, de abrir os selos? E ele diz assim, até mesmo de olhar para ele, para aquele documento secreto que ninguém tinha visto ainda, porque estavam selados. Estava selado.
era um documento com 7 selos. Até que ele vê o Cordeiro, identificado como Jesus, digno de romper aqueles selos e revelar o conteúdo do documento secreto, do plano secreto de Deus para a humanidade. Jesus, o Cristo, é aquele que se manifesta como quem tem a autoridade para revelar todos aqueles segredos, porque ele iria fazer cumpri-los. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 5. Vamos ler o versículo 9, que está acontecendo essa cena no céu. Diz assim: e entoaram um cântico, um novo cântico, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos resgataste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Então, 7 significa plenitude, 7 selos. O número que o diabo usa é 6, porque é o número do homem, da incompletude, da imperfeição. Mas quando se refere a Deus, se refere com o número 7. Deus criou o mundo em quantos dias? 7. Não, foi em 6 e 1 e descansou. Mas a criação foi em 7, irmão. O descanso está dentro da criação. Por isso que você tem que descansar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: um dia de descanso. Todo mundo aponta. A criação é 7 dias, irmãos. Tem que descansar para ser completa a criação. Aleluia! 7 cartas do Apocalipse. A gente vai ver muita referência com o número 7. Vamos ver o resumo dos primeiros capítulos do Apocalipse. Slide 3.7. Primeiramente, o capítulo 1 é a visão do Cristo ressuscitado. O capítulo 1 de Apocalipse. Depois, os capítulos 2 e 3 são as cartas para as 7 igrejas que estavam precisando de encorajamento, de repreensão. Depois, no capítulo 4, há uma visão direta do trono de Deus. No capítulo 5, começa a dobradiça do livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse também está separado em 3 grupos de 7. Próximo slide. 3.8. 7 selos, que vai falar da destruição da humanidade pelo homem. 7 trombetas, a destruição da humanidade por Satanás. E as 7 taças, a destruição da humanidade por Deus. Então, serão 3 fases. O homem destruindo, Satanás destruindo, e depois Deus aplicando o castigo. E quando chegar na 7ª trombeta, na 7ª taça, que aí a gente vai ver depois, que quando começa a 7ª, o 7º selo, começam as trombetas, e depois, na 7ª, vai começar as taças. Aí Jesus vai voltar, vai retornar à terra para dominar, para implantar definitivamente o seu reino. Antes de terminar, quero te mostrar o próximo slide. Aqui estão o rolo com os 7 selos. No primeiro selo, surge o anticristo. No segundo selo, quando for quebrado, as guerras se iniciam. No terceiro selo, fome. No quarto, morte. No quinto, os mártires se apresentarão. No sexto,
a terra será abalada. E aí vai haver um parênteses, e depois, no 7º selo, quando o 7º selo for quebrado, as trombetas começarão a soar. E aí a terra experimentará um novo tormento. E a gente vai falar disso só no nosso próximo encontro. Você pode aplaudir a Jesus e agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, essa palavra guardada em nosso coração. Não tenha medo. É para consolar o teu irmão que você está aprendendo, viu? Que Deus abençoe.